Então hoje vamos iniciar esse estudo de Provérbios 17. O Provérbios, ele muitas vezes se repete alguns versículos em outros formatos. Por quê? Porque Deus, a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E Deus quer reforçar essa sabedoria que está tudo aqui para nós entendermos a forma de vivermos, a forma de conduzir nossa vida, a forma de nós realmente sermos pessoas tementes a Deus. Então, Provérbios nos ensina muito isso, a forma correta de nos relacionarmos, de vivermos. Então, é um livro que nós devemos sempre estar lendo, inclusive com a nossa família, com os nossos filhos, porque é daqui que sai toda a sabedoria, o discernimento e o temor a Deus. Bom dia para quem está entrando. Muitas pessoas querem uma vida próspera, uma vida em paz, uma vida feliz, mas não buscam o conhecimento, não se comprometem, não querem saber, não têm paciência, não buscam, não têm vontade e aí ficam penando na vida, né? Não conseguem prosperar, a vida sempre está de cabeça para baixo. Mas por quê? Porque não busca um alinhamento com Deus, um alinhamento do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Para nós termos prosperidade e termos felicidade, não tem outro caminho. Deixa eu baixar aqui. Não existe outro caminho a não ser esse, de a gente buscar o conhecimento, a sabedoria, e em cima disso a gente conseguir organizar, ter um alinhamento da nossa vida como corpo físico, como nossa alma, que está relacionado com o nosso psiquismo, né, nossas emoções, e que tem que estar alinhado com o nosso espírito. O nosso espírito, a gente recebe o Espírito Santo de Deus a partir do momento que você aceita Jesus Cristo na sua vida. Você recebe o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele vai estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele não é corpo, Deus não é alma, Deus é espírito. E para ele se conectar com a gente, nós precisamos ter esse espírito. Por isso que existe o Espírito Santo, que quando Jesus veio, foi o objetivo, né, nos salvar, nos resgatar, ele trouxe o Espírito Santo. Então, quando você aceita que Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim, você recebe esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo habita em você. E é através desse Espírito Santo que você vai se conectar com o Espírito de Deus. E é o alinhamento que a gente precisa buscar todos os dias, com sede, com vontade, é esse alinhamento do Espírito com nossa alma e com o nosso corpo. Eu tenho algumas lives aqui gravadas, eu acho que é a 39 e a 40. Se você tiver interesse de entender mais sobre isso, sobre corpo, alma e espírito, assiste essas duas lives, 39 e 40, que estão aqui gravadas lá no perfil do Rios. Então eu falo sobre esse alinhamento, sobre corpo, alma, espírito, para você entender como você é. Porque quando a gente entende quem nós somos, a gente consegue realmente andar no caminho. A gente consegue continuar, né, buscando cada vez mais sermos pessoas melhores e, claro, buscar a salvação, que esse é o objetivo, é o foco, buscar a salvação, né? Aqui nós estamos só por um tempo, daqui uns dias vamos partir, e uns partem antes, outros partem depois, outros demoram, a gente não sabe os propósitos de Deus para cada um, mas até hoje eu postei
um versículo logo cedo, né, que eu acordo cedo para oração. Isso é uma disciplina espiritual. E eu coloquei: buscar Deus enquanto puderes encontrar. Então, tenha pressa em buscar enquanto ele pode ser encontrado, porque vai chegar um tempo que nós não vamos mais poder buscar. Esse tempo, creio que está próximo, porque a gente vê aí os acontecimentos, né? Então, as profecias estão se cumprindo e a gente, né, vê muitas coisas acontecendo. E eu creio que está perto da volta de Jesus, né? E quando ele voltar, vai nos arrebatar os que estão em Cristo. Então, não perca mais tempo em buscar, se aproximar, ter essa intimidade com Deus, tá bom? Seja bem-vindo quem está entrando. Oi, Denise, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje vamos começar aqui o estudo do capítulo 17. Eu fiz uma introdução aqui um pouco maior, acabei passando do tempo, mas vamos começar o estudo aqui. Então vamos lá, abençoado também para você, seja bem-vinda. Então, se você estiver com sua Bíblia, é interessante para você estar anotando, grifando, marcando, escrevendo, para depois você reler e entender e estudar com a sua família ou com alguém, porque o livro de Provérbios é um livro da sabedoria e temos que sempre estar recorrendo para lembrarmos, né, dos nossos princípios, dos princípios que Deus nos coloca, bíblicos aqui. Então vamos lá, 17, versículo 1. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Ou seja, é muito melhor, né, que a gente tenha um lugar mais humilde, né, vamos dizer assim, mas que tenha paz e tranquilidade. Uma casa que tenha paz e tenha amor e tenha tranquilidade, não importa, né, o nível social, do que lugares que têm, né, riquezas e muitas coisas e você não tem paz ali. E quantas pessoas vivem assim, né? Tem muito dinheiro, tem tudo na vida e não tem paz. Eu acho que paz é uma palavra assim tão rica, né? Você ter paz é tão maravilhoso, você ter plenitude, e isso não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro nenhum você ter paz. Eu sou uma pessoa que eu posso falar com todas as letras de boca cheia. Eu tenho paz. Eu não tenho riquezas e eu não sou uma pessoa rica. Eu tenho o suficiente e passo dificuldades. Às vezes passo como todo mundo, mas eu tenho tanta paz dentro de mim e isso não tem quem tire essa paz. O mundo pode estar caindo lá fora. Eu tenho paz. Por quê? Porque eu creio num Deus que me dá isso. Eu tenho essa paz dentro de mim, essa plenitude, porque eu sei que tudo eu posso naquele que me fortalece e eu sinto essa presença o tempo inteiro. Então isso me traz paz. E tem pessoas que têm de tudo e não têm paz. Isso é o que mais tem, né? E é tão simples você ter paz. Não é que é simples, né? Precisa dedicação, mas é possível ter paz no meio do caos. É possível. É essencialidade, é verdade, Luciane. Então, tá muito claro esse versículo, né? Então, não adianta você ter muitos recursos se você não tem paz. Então, busque paz. 2. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Então, quem é sábio, mesmo sendo servo, né, sendo empregado, ou sendo, né, servo, aqui está se referindo a um súdito, a um empregado. Ele vai dominar, se ele for sábio, ele vai dominar sobre o filho sem conduta vergonhosa. Então ele vai sobressair sobre o filho, porque é uma pessoa sábia, uma pessoa temente. A sabedoria que vem do alto é a maior riqueza que você pode ter. Então sempre peça sabedoria a Deus, para Deus te mostrar os caminhos para você ir atrás da sabedoria. Salomão, eu sempre falo isso e repito sempre, porque sempre tem gente nova aqui. Salomão foi um dos homens mais sábios que já pisou na face da terra, e ele pediu essa sabedoria para Deus.
Só que ele não acordou sábio de um dia para a noite. Deus proporcionou a ele ferramentas, caminhos, pessoas que levaram ele a ser sábio. Então ele fez a parte dele, ele buscou conhecimento, ele estudou, ele andou com pessoas sábias, modelou pessoas. Então é isso que nós devemos fazer. Então quando a gente pede, Deus me dá sabedoria, para Deus nos ajudar a mostrar os caminhos e também abrir nossa mente, abrir nosso coração, para nós termos o entendimento. Porque eu sei que não é fácil. Quem está começando agora a um caminho com Cristo, começando agora a estudar a palavra, tem certas dificuldades, eu entendo. Mas conforme você vai caminhando, vai estudando, vai abrindo, você vai tendo um entendimento assim que é incrível, é sobrenatural. Mas peça isso a Deus. Então peça sabedoria antes de pedir dinheiro, riqueza, fama, poder, peça sabedoria. Porque com a sabedoria nós conseguimos dominar todas as outras áreas dentro da palavra, sabedoria dentro da palavra, tá? 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Aqui crisol quer dizer é um recipiente, tá? É também conhecido como cadinho. É um recipiente para derreter a prata. E o forno, que é o fogo, né? Representa o fogo, derrete o ouro. Então, tanto o ouro como a prata, eles têm que passar pelo fogo para eles derreterem, né? Então, para ser provado. Então, tanto o ouro como a prata tem que passar pelo fogo. E aqui a gente faz um paralelo com a gente, nós também, né? Nós, para sermos provados, nós precisamos passar por muitas provações, né? Nós somos provados sempre, por desertos, dificuldades. Então, quando passamos por isso, por provações, eu creio que quem está aqui deve ou estar passando ou já passou, porque todo mundo passa, né? Todo mundo carrega a sua cruz, mas é nesse momento de provações é que nos tornamos mais puros, mais fortes, como o ouro e a prata, que precisam passar também pelo fogo para eles se tornarem mais puros. Então esse versículo fala isso, que tanto o ouro como a prata são provados, né, pelo fogo, mas o Senhor prova o coração. O que quer dizer isso? Que Ele olha o nosso coração, porque nós passamos por provações para nós fortalecermos e realmente mostrarmos se nós estamos em Deus ou não. Então Ele quer ver o nosso coração, porque tem pessoas que passam por provações e desistem, não continuam, não dão conta, porque não se apega, não se prostra, não se humilha e não se coloca diante de Deus, fala: Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. O Senhor me criou, o Senhor é meu dono, o Senhor é que comanda tudo. Eu sou sua imagem e semelhança, mas eu não sou Deus, eu sou filha. Então, quando Deus prova o nosso coração através das provações, Ele está provando você. Se você perseverar, se você passar com fé, com confiança, com esperança e crendo que Deus vai sim, Ele vai prover, ele vai, talvez demore um tempo, mas Ele está ali do seu lado, passando com você, Ele está provando o seu coração. Ele quer saber se você realmente o ama de verdade, se você realmente é fiel, se mesmo com as provações, com as dificuldades, você é fiel. Assim como o povo que atravessou o deserto 40 anos, aquele povo que Moisés tirou do Egito, eles eram para atravessar em 40 dias o deserto, sabia? Não era para ficar 40 anos. Por que eles ficaram 40 anos? Eles ficaram andando em círculos, porque Deus queria provar o coração. E a maioria não entrou na terra prometida. A maioria não entrou. Entraram os filhos, mas porque era um povo
que reclamava, que não dava. Olha tudo que Deus fez, salvou eles, retirou do Egito, salvou dos soldados, né? Abriu o mar, eles passaram e mandou maná, mandou comida, mandou um monte de coisa para eles e eles viviam reclamando. Eles viviam, até deuses eles construíram. Então era um povo difícil. Então Deus prova o coração. E todos nós temos o que merecemos. Todos nós temos o que merecemos. Tá? Grava isso. 4. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Isso tá bem claro, esse versículo aqui, né, gente? Tá bem claro. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O que é lábios maus? Quem fala palavras destruidoras. Então, lábios que, né, boca que só fala coisas ruins. E o ímpio dá atenção a isso, tá? Então, o ímpio gosta, né, de pessoas que se juntam com pessoas assim. O mentiroso também dá ouvidos à língua destruidora. Então, a pessoa que é ímpia, ela está no meio de pessoas assim, ouve pessoas assim e, enfim, são pessoas que estão no caminho do mal e tendem a ser destruídos, né? Mais cedo ou mais tarde. 5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Olha que forte esse versículo, é um versículo de você sublinhar aí na sua Bíblia. Quem zomba, aqui a gente pode falar do bullying, né? Que tá muito em alta agora, né? Deixa eu sublinhar aqui na minha Bíblia. Isso aqui é sobre o bullying. Quantas pessoas sofrem bullying, né? Eu atendo muitas pessoas que sofreram bullying quando eram crianças, que hoje fala bullying, né? Na época não era bullying, era zombar, né? Falar. E isso traz traumas terríveis para as pessoas. Então, quem zomba dos pobres, aqui pobres não é só pobre de dinheiro, né? Pessoas humildes, pessoas que têm problemas, pessoas pessoas que qualquer pessoa, né? Às vezes uma pessoa mal vestida, uma pessoa, enfim, pobre, não é só no sentido de pobre de dinheiro. Então, quem zomba mostra desprezo pelo Criador. Por quê? Porque nós até falamos ontem na live, Gênesis 1:26, nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Então, se você zombar de alguém, qualquer pessoa, discriminar alguém, você está zombando de Deus. Porque se o teu irmão, se aquela pessoa ela é imagem e semelhança de Deus, você está fazendo isso, você está zombando de Deus. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com preconceito, né? Tem muita gente preconceituosa, né? Tem pessoas que têm preconceito com raça, com qualquer tipo de preconceito. A gente precisa respeitar as pessoas, tá? Então aqui tá falando nesse modo geral. Então mostra quando a gente zomba de qualquer coisa, a gente mostra desprezo pelo Criador. Olha que forte isso. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Então, se você fala assim, bem feito para aquela pessoa, bem feito, ela merecia, sabe? Você está se alegrando com a desgraça do outro, por mais que ele mereça, por mais que a pessoa mereça, não se alegre com a desgraça de ninguém, porque você não pode julgar. Então, aqui está falando, você não ficará sem castigo. Olha que forte esse versículo, gente. Por isso que eu falo, a gente precisa estudar a palavra, porque a gente começa a ver tantas coisas que a gente faz de errado e que a gente está na linha, né, Deus está vendo tudo, né, então ele está sondando tudo. Então não se alegre com a desgraça de ninguém, mesmo que a pessoa às vezes mereça aquilo. Você vê um bandido, né, que fez tanto mal aí, foi morto, linchado, mas merecia ser linchado. Não se alegre com isso, não é de Deus isso. Você não ficará sem castigo, tá? Olha que forte. 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos.
aqui tá falando sobre os pais. Eu vejo assim que os pais são responsáveis, né, dentro de uma casa, tanto a mãe como o pai, para trazer o conhecimento, a sabedoria para os seus filhos, né? Eu fui criada num lar cristão, porém assim, meus pais nunca, eu não lembro de meus pais sentarem e me ensinarem sobre a palavra. Mas eu lembro de uma vizinha, ela chamava Gertrudes. Ela morava, a gente era bem do ladinho da minha casa, e todo dia eu ia lá, era uma senhorinha e um senhor, eles eram testemunhas de Jeová, eu lembro. E ela sentava comigo, eu tinha uns 4, 5 aninhos, ela sentava comigo e me ensinava a palavra. Eu lembro que ela tinha uma Bíblia daquela folha bem fininha, sabe? Eu lembro dela lendo aquilo para mim, então aquilo já foi uma sementinha plantada dentro de mim. E depois eu cresci, eu frequentava a igreja, catecismo, né, católico na época, mas depois eu me dispersei quando fui jovem, mas eu fui, assim, teve uma sementinha plantada, então eu lembro disso. Então aqui os filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho de seus filhos. Então a gente precisa rever isso dentro de casa, né? De estar levando a palavra de Deus para a nossa família, porque isso vai trazer bênçãos, né? Os filhos são uma coroa para os idosos. Então é uma harmonia dentro de um lar, né? Então nós pais somos responsáveis para entregar e falar das coisas de Deus para os filhos. Já andei em círculo, o Egito estava dentro de mim, até que aprendi a ouvir e depender do cuidado do Pai. Glória a Deus por isso. Que bom, foi resgatada, né? Que bom. Seja bem-vindo quem está entrando. 7. Os lábios arrogantes não ficam bem aos insensatos, muito menos aos lábios mentirosos aos governantes. Então, o arrogante aqui é a pessoa orgulhosa, né? A pessoa que se acha, fala muito sobre orgulho aqui em Provérbios. Então, os lábios arrogantes, as pessoas que, né, são arrogantes, não ficam bem ao insensato. Então, pessoas que são insensatas. Então, aqui, arrogância, orgulho não é de Deus. Muito menos os lábios mentirosos ao governante. Então, quem governa, quem tem uma liderança, fala, mentir, né, é um pecado. Então, se você tem esse hábito de mentir, comece a repensar, mesmo que sejam mentirinhas bobas. Mentir é algo que Deus abomina. Mentira. Você cai na mentira e você mentiu, aí você esqueceu que você mentiu e aquilo vai virando uma bola de neve. Então, isso não é princípio bíblico. 8. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Então, aqui eu acho esse versículo nos dá um puxão de orelha para nós não sermos tentados. Cuidado com isso, cuidado com o suborno, não suborne ninguém, não seja subornado. Muitas e muitas vezes, né? Às vezes você recebe propostas indecentes para você, às vezes, acho que tá meio alto aqui, né, gente? Baixa um pouquinho. Para você, às vezes, fazer certas coisas, né? Para você ajudar alguém, você recebe um dinheiro, recebe um favor. Não aceite isso, não aceite suborno, não seja essa pessoa e nem suborne ninguém, né? E a gente vê isso muito, né? Infelizmente. Então, o suborno aqui também é algo que Deus abomina, tá? É um recurso fascinante para quem oferece, né? Porque a pessoa vai se privilegiar daquilo, subornando alguém, porque ela vai ter um benefício, né? Então, ela vai conseguir ter sucesso, porém não é algo de Deus, tá? Então, suborno, quem pratica suborno está praticando um pecado. 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. O que quer dizer aqui? Aquele que cobre uma ofensa, aquele que perdoa, tá falando de perdão, né? Então, quem perdoa promove o amor. Perdão é uma palavra muito, assim, de muita humildade, né? Porque perdoar, às vezes, mesmo que você saia no prejuízo, né? Na verdade, perdão é você sair no prejuízo, muitas vezes, né?
e a pessoa às vezes te fez um mal, te prejudicou e você, claro, você ficou triste, você colheu assim muitos prejuízos, mas tenha o perdão no seu coração. Eu tenho muitos pacientes que eles trazem muitos traumas de infância com pai, né? Pai, mãe, e que foram pais que maltrataram, pais que abandonaram, pais que não foram pais, né? E a pessoa cresce com muitos traumas, muita dor dentro dela. Só que quando ela entende que depois de trabalhar tudo isso, esses traumas que a gente trabalha, a gente tem que ter o perdão dentro do coração. A partir do momento que você perdoa, e que você entende que a pessoa fez o melhor que ela pôde e que ninguém dá mais do que pode, você se liberta. O perdão liberta. O perdão é mais para você se libertar do que para o outro. Sempre assim. Quando você consegue perdoar, você se liberta. Então aqui fala, aquele que cobre, né? Aquele que perdoa promove o amor, porque você traz o amor, né? Porque para você perdoar, você tem que ter muito amor. E é o que eu falo sempre, o perdão é você assumir o prejuízo. Então é um dos maiores atos, eu acho que tanto é que Jesus, né? Jesus veio com esse objetivo de nos perdoar. Senão até hoje nós estávamos aí, né? Desgarrados. Então, olha o ato de amor de Deus por nós. Mandou seu Filho para ser morto na cruz, para nos perdoar dos pecados. Né? Então, Jesus assumiu o nosso prejuízo. Olha que forte. Ele assumiu o nosso prejuízo de pecadores. Mas quem lança em rosto, ou seja, quem nega, separa bons amigos. Quem nega o perdão, separa bons amigos. Quem nega perdão, não promove o amor, né? 10. A repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que sem açoites, sem chibatadas no tolo. Então, eu tô falando sobre o que é a repreensão. Nós estamos muitas vezes sendo repreendidos aqui, né? Pela palavra de sabedoria aqui que nós estamos lendo. Muitas coisas que eu li aqui, eu tenho certeza que bateu aí no seu coração e aqui no meu também. E eu falei, isso aqui eu preciso melhorar. Então, é uma palavra de repreensão. Repreensão, só que ela tem que deixar marcas profundas no homem de entendimento. Então, eu tenho que ver a repreensão, e se eu tenho entendimento, eu tenho que entender isso como uma forma de eu melhorar, então me tornar mais sábia com aquela repreensão, né? Não levar para um outro lado, né? Então isso é muito mais importante você receber uma repreensão e você ter esse entendimento do que você receber sem açoites. Do que a pessoa tola receber a repreensão e não entender. Então você pode dar 100 açoites no tolo que ele não vai entender, às vezes, né? Então é melhor a repreensão que deixa marcas profundas com entendimento do que dar 100 açoites no tolo, que ele não vai entender nada. Então, ou também repreensão que ele não vai entender nada. 11. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Aqui está falando de novo de uma pessoa orgulhosa, né? Também está falando de novo de orgulho. Então, o homem mau, ele só pende para a rebeldia. Então, a pessoa má, ela só vai para o lado mau, pelo lado de ser rebelde. Rebeldia, quem foi rebelde? Quem foi o rebelde, o grande rebelde? O diabo. Ele se rebelou contra Deus. Ele não aceitou, ele queria ser igual a Deus, ele não aceitou ser imagem só e semelhança, né? Ser uma fração. Ele queria ser Deus, então ele se rebelou contra Deus. Então, o homem mau, ele só pende para a rebeldia. Extremamente maligno isso, né? Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele, ou seja, será castigado, tá? Um oficial impiedoso é o castigo que vem de Deus.
tá? Então o homem mau vai para a rebeldia e ele vai ser castigado por isso. Então toda rebeldia tem consequências, toda rebeldia. Se você se rebelar contra, né? A gente vê muita gente aí que não quer saber de Deus, é rebelde, fala mal, né? A gente vê aí falta de temor. Isso terá consequências. Tá aqui. Será enviado consequências contra ele. 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhos. Imagina você roubar os filhos de uma ursa, hein? Pelo amor de Deus. Imagina, então aqui tá falando, melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhos, né? Brava, do que um tolo em sua insensatez. Então, o tolo, ou seja, se você encontra uma pessoa tola, às vezes, muitas vezes, você não... que está na sua insensatez, né? Ela nunca vai te dar ouvidos. Ela não quer saber. Então, e eu já tive uma experiência com isso uma vez. Nossa, eu fui fazer um comentário no Instagram aqui de uma religião, de uma seita. Meu Deus, eu fui trucidada pelas pessoas, né? Então... Realmente, quando as pessoas começaram a falar, eu só fiz um comentário, não expus ninguém, eu fiz um comentário do que eu penso em relação à salvação e eu fui trucidada, porque eu estava num ambiente de pessoas que pensam totalmente diferente, né? E aí, naquela hora, eu falei, aí agora, esse versículo encaixaria aqui, seria melhor eu encontrar uma ursa no qual roubar os filhos do que estar ali, né, no lugar onde as pessoas tolas e insensatas, né? Não adianta você confrontar pessoas tolas, não adianta. É melhor você não falar, né? Melhor não falar. 13. Bom dia, Rose, bom dia. 13. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Acho que esse versículo tá bem explicado. Esse aqui é um dos que tem que anotar aqui, ó. Vamos sublinhar esse aqui, é importante. Quem retribui, quem paga, né, o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Você pagar o bem com o mal, gente, já pensou? E tem pessoas que fazem muito isso, né? A pessoa recebe o bem de alguém e paga ainda, como que fala? Esqueci a palavra agora. Ela não tem um pingo de amor pela outra pessoa, né? A pessoa recebeu o bem de alguém e ela ainda paga com o mal. Ela não retribui, ela não... Já pensou isso? Existe muita gente assim, você faz o bem pra uma pessoa, ela não tá nem aí pra você e ainda fala mal de você, te retribui às vezes com outras coisas piores, né? Enfim. Então, quem retribui, quem paga o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Então, são pessoas que não vão nunca prosperar, né? Pessoas maldosas, pessoas que só pensam em fazer mal para os outros, nunca vai ter paz, né? Vai ter mal sempre no seu lar. 14. Começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Dique é represa, tá, gente? Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Então, aqui está falando de pacificador, né? Ser pacificador, não piorar. Se às vezes começou uma briga, não coloque mais lenha na fogueira. Tenta pacificar, tenta apaziguar. Aqui fala vários versículos em Provérbios sobre isso. Nós não piorarmos a situação, nós sermos pessoas de paz. Então, começar uma discussão, uma briga, é como abrir uma brecha, né, no dique, numa barragem. Se abrir uma brecha, a água começa ali a vazar devagarinho, de repente, a represa, né, estoura. Aí eu lembrei daquela tragédia, né, do Brumadinho, né? Quem não lembra dessa tragédia? Com certeza não foi de um dia para a noite. Ali deve ter tido vazamento, né? E não foi feita restauração na represa. Começa com um vazamentozinho e de repente a represa arrebenta. Assim é com briga. Começa com uma discussãozinha e vai. De repente vira uma contenda. Então, resolva, aqui tá falando, por isso resolva a questão antes que surja contenda. Olha como é maravilhosa a palavra de Deus. Até isso ensina a gente, né? Então,
É muito importante a gente aprender todos os dias aqui com a palavra de Deus, né? 15. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Tá muito óbvio esse versículo, né? Isso que fizeram com Jesus, né? Jesus absolveram o ímpio, absolveram o culpado e condenaram o justo. Condenaram Jesus, né? Que era justo, reto, sem um pecado. Jesus foi condenado. Então são coisas que o Senhor odeia. E absolver pessoas que são ímpias. Então é por isso que a gente tem que ter muito discernimento, sabedoria ao julgar. Julgar a gente não deve julgar, né? Mas a gente avaliar, né, situações, né? Quando tá certo, quando não tá errado, tá? 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo? Já que ele não quer obter sabedoria, tá muito óbvio também esse aqui, né? Então não tem, o tolo não tem vontade de aprender, o tolo não quer saber da palavra, o tolo não quer saber nada de nada, né? Então o que adianta ele ter dinheiro? O que adianta ter prosperidade se ele não sabe como usar esse dinheiro para edificação? Né? Ele quer só saber de luxúria, de gastar dinheiro, né? De viver uma vida boa, de ter prazeres e prazeres e prazeres, e não quer saber nada, né? Da salvação, né? Que o nosso objetivo, nosso foco é a salvação. O que adianta ter tanto dinheiro se você vai perder sua vida eterna? E o tolo não tá nem aí para isso, nem acredita em Deus, né? Então o dinheiro não vai adiantar de nada. Tá muito claro isso aqui, né? 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Então, quando você tem amigos, hoje em dia é difícil ter muitos amigos, hoje a gente tem poucos amigos, né? Mas que sejam amigos, mesmo sendo poucos. E quando a gente tem um amigo de verdade, né? Se você é essa pessoa amiga, que você ama o seu amigo, né? Em todos os momentos, pode ser na tristeza, na alegria, porque você vê quem é amigo de verdade é quando você tá lá no fundo do poço, né? É na tristeza ou na pobreza. Eu quando me separei, há muitos anos atrás, eu realmente caí muito no meu padrão de vida, né? E eu perdi muitos amigos. E aí eu vi quem eram meus amigos de verdade. Tinha pessoas que passavam por mim e faziam de conta que não me conhecia. Então eu falei, olha como é, né? Então eu acho que todo mundo passa por isso, né? Então quando você tá no buraco mesmo, lá embaixo, aí você vê quem realmente é seu amigo. Então o amigo que ama em todos os momentos, né? Na pobreza, na riqueza, é um irmão na adversidade. Então não é só um amigo, ele se torna um irmão quando você está passando por dificuldades. Então esse é amigo realmente. Então reflita aí se você está sendo esse amigo irmão para pessoas. Se você tem amigos, amigas que estão passando dificuldade, seja mais que amiga, seja uma irmã para essa pessoa. 18. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Provérbios fala muito sobre ser fiador, que na verdade Provérbios fala que pra gente ter cuidado com isso, né? E quantas vezes a gente vê histórias, né, de pessoas que vão ser fiador de alguém e se ferra, porque a pessoa não cumpre e ela tem que pagar o prejuízo. Meu pai mesmo conta sempre essa história, né, que ele foi ser fiador de uma pessoa e ele teve que arcar com o prejuízo, o cara não pagou. Ele sempre fica contando, então isso está muito fresco na minha memória. Então, você precisa ter sabedoria para saber quem você vai ser o fiador, se for pai, irmão, da família. Agora, pessoas que não são da sua família, cuidado. Aqui ele está advertindo você. O homem sem juízo, o homem sem sabedoria, com um aperto de mão se compromete. Às vezes lá, né? Eu vou te ajudo e tal. E se torna fiador do seu próximo. Né? Então, fala para você ter sabedoria nessa hora. Cuidado, tá? Quem você tá... Não seja fiador de qualquer pessoa, que você vai se dar mal. Aqui já está nos alertando sobre isso. Olha que interessante, né? Como é atual, né? Isso aqui. 19. Bem-vindo quem está entrando. 19. Quem ama a discussão, brigas, ama o pecado. Olha só, gente. Você gosta de brigar? Você briga no trânsito? Você briga no supermercado? Você briga na padaria? Você briga com seus filhos toda hora? Você briga com seu esposo? Você briga com as pessoas? Você implica? Você briga com o porteiro?
Você é uma pessoa briguenta? Então você ama o pecado. Quem ama a discussão, quem ama brigas, ama o pecado. Tem gente que qualquer coisinha, você pode olhar para a pessoa, já tá brigando com você, né? Estressada. Pessoa estressada, já tá brigando. No trânsito, a pessoa fechou você, você já mete a boca na pessoa, né? Ou se a pessoa briga com você, você já retruca. Cuidado, isso é amar o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Portas altas aqui quer dizer orgulho. De novo, orgulho. Né? A gente entende como orgulho. Portas altas, a pessoa que se acha, né, maior que todas as pessoas. Então, quem constrói isso, quem é, né, se é uma pessoa orgulhosa, está procurando a sua ruína. Então, é fato. Pessoas orgulhosas vão ter problemas, vão cair. Forte esse aqui, né? É bem forte esse versículo. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. De novo falando do mentiroso, né, e do maldoso. Então, o homem coração maldoso, perverso, coração ruim, não prospera. Aí você fala, ai, mas tem tanta gente aí ruim que eu conheço e prospera, tem dinheiro, é bem sucedido. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Porque está aqui na palavra. Ele não prospera. Isso não é questão de prosperar de dinheiro. Tem pessoas que têm dinheiro, são maldosas, perversas, têm dinheiro, mas não têm paz. Né? Então não prospera. Porque prosperidade não é só ter dinheiro, gente. Prosperidade é você ser uma pessoa rica de saúde, de paz, de sabedoria, de plenitude. Isso é prosperar também. 21. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Aqui tô falando de filhos, né, gente? Então, aquele filho que dá trabalho, aquele filho que não quer saber, aquele filho que é problemático, ele só dá tristeza aos pais, com certeza, né? E nenhuma alegria tem o pai do insensato. Então, filhos que se rebelam, né? E aqui tá falando não só pai e mãe, pai e Deus também. Deus é nosso pai. Então o filho tolo só dá tristeza também ao pai que se rebela contra Deus. 22. O coração bem disposto. Coração disposto quer dizer aquele coração alegre, né? Você tem um coração alegre? Você tem um coração que exala alegria? Então, o coração bem disposto é remédio eficiente. Mas o espírito oprimido resseca os ossos, resseca o seu corpo. Ossos quer dizer corpo. Então, enfraquece, resseca. Então, ter um coração alegre é um remédio eficiente. Então, coração alegre, cura qualquer coisa, cura a alma, né? Cura as pessoas, ajuda, né? Leva cura, leva bênção, tem um coração cheio de alegria. Mas ao contrário que fala, mas o espírito oprimido, né, caído, vai ressecar. Aqui já entra a questão do emocional, né, gente? Por isso que a gente fala das doenças psicossomáticas. Por que elas acontecem? Porque quando você tem você tem problemas emocionais, né, dores emocionais, sofrimentos emocionais, o corpo adoece também. Porque a nossa alma está junto com o corpo. Então, tudo que na nossa alma que está as nossas emoções, que está nosso psique. Então, tudo que nós sofremos na alma vai interferir no nosso corpo. Então, a gente tem doenças geradas pelas emoções que nós carregamos, né? Numa vida, traumas emocionais. Um exemplo é fibromialgia. Né? Pessoas que carregam a vida inteira, às vezes nas costas, uma vida, né? Trabalha, chega um momento na vida que as pessoas que ela ajudou não deram valor, foram embora, deixaram ela sozinha, e ela toda com aquele peso. Então, muito da fibromialgia vem disso. Uma pessoa que se dedicou a vida inteira e um dia ela se sente sozinha, abandonada. E aí o corpo vai expressar essa dor. É um exemplo. Tem muitas doenças, né, autoimunes que a pessoa aflora, o corpo mostra
as emoções não tratadas. Então, por isso que tem que fazer terapia, gente. Toda pessoa tem que fazer terapia, tá? Se você nunca fez terapia, busque terapia. Porque eu tenho certeza que tem muitas coisas aí dentro de você, traumas, sofrimentos, que precisam ser trabalhados. Porque senão, se não forem trabalhados, você acha, eu sou forte, mas uma hora, uma coisa pequenininha às vezes que acontece, você desmonta. Porque você já traz, você está trazendo lá na sua alma um monte de coisas que você vem aguentando há anos, né? Pesos. E às vezes uma coisinha de nada, que talvez não é insignificante, mas para você vai te derrubar, porque você já traz uma carga pesada. Então procure fazer terapia, sabe? A terapia vai te